Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal e hoje nós vamos trazer um tema aí importante e muito polêmico, né? O valor da pensão por morte em 2020, ou seja, após a reforma da Previdência, como é que ficou esse danadinho desse valor, tá? Eu tenho recebido muitas dúvidas aqui sobre isso e eu vou tentar te ajudar, tá? Muita coisa alterou da pensão por morte. Para você que é inscrito aqui no nosso canal, você já sabe que a gente já vem trabalhando aí com esse tema há um certo tempo e hoje chegou o dia de falar aí do valor da pensão por morte. Se você não nos acompanha, perdeu algumas coisas, né? Mas dá para você assistir ainda. Então inscreva-se aqui no canal no YouTube e ative as notificações, que é clicar naquele sininho para você não perder nenhum conteúdo importante, igual esse conteúdo aqui que eu vou passar para você, que mexe com o seu patrimônio, que pode acontecer com qualquer pessoa. Afinal de contas, todas nós em algum momento vamos falecer e consequentemente alguém vai receber algum tipo de benefício se tiver direito de receber. Então é importante você acompanhar e ficar por dentro, tá? Vale lembrar que essa dúvida eu trouxe aqui, né, de uma caixinha de perguntas que eu deixei no Instagram na semana passada. Então foi até uma colega advogada nossa que mandou aqui para mim, assustada com o valor que saiu da pensão por morte de uma cliente dela que foi concedida aí esse ano, faleceu esse ano também, e ela assustou com o valor e veio trazer esclarecimentos aí pra gente, e eu achei prudente, né, consequentemente trazer para você entender como ficou o valor, que realmente é de assustar, tá? Então, se você não me acompanha no Instagram, já vou deixar meu Instagram aqui embaixo, Braghini Torre, onde a gente conversa, troca ideia direto lá. Se você é colega advogado, a gente está por lá também todos os dias, seja no Story, seja no Direct, te ajudando no dia a dia, tá bom? Vamos lá trabalhar com esse tema e você precisa entender como era antes, tá? O valor da pensão por morte e como ficou aí com as regras aí da reforma da Previdência que entrou em vigor aí do dia 13 de novembro de 2019. Então a gente tem que fazer essa separação para você entender perfeitamente como ficou esse danadinho desse valor e o que você pode receber, tá bom? Então antes da reforma da Previdência, você recebia, a pessoa, né, que tinha direito a receber a pensão por morte, caso a pessoa que faleceu aí fosse segurado da Previdência Social ou tivesse contribuído, consequentemente o dependente ou a dependente, no caso da esposa ou filhos, teria direito de receber 100% do valor da aposentadoria que aquela pessoa que faleceu recebia. Então, se ele recebia de aposentadoria R$4.000, a pensão por morte também seria no valor de R$4.000. Se ele não recebesse nenhum tipo de aposentadoria, né, vamos imaginar que ele estava trabalhando e consequentemente veio a óbito sem receber aposentadoria, o cálculo era feito com base numa aposentadoria por invalidez. Como que era feito? Calculava-se a aposentadoria por invalidez, como se ele tivesse aposentado por invalidez, e pagava-se 100% do valor desse benefício. Então a aposentadoria por invalidez, antes da reforma, ela levava em consideração 80% das maiores contribuições, com início em julho de 94 até a data do óbito ou do requerimento administrativo. Esse valor era pago 100% aí para os dependentes, tá? Se tivesse um dependente, esse único dependente recebesse 100% desse valor, tá? No caso, se a pessoa fosse aposentada novamente, receberia 4 ou 5 mil reais, dependendo do valor da aposentadoria do falecido, ou receberia 100% da média de uma aposentadoria por invalidez. Se tivesse mais de um dependente, o valor era distribuído para 2, para 3, para 4, para 5 dependentes, dependendo da quantidade de dependentes que tiver. Então vamos imaginar que uma pessoa tinha direito à pensão por morte de 5 mil reais, tinha 2 dependentes, era R$2.500 para cada um. Esse era o valor da pensão por morte, simples e tranquilo. Isso é até a data da reforma. Depois que entrou em vigor a danadinha da reforma, o valor da pensão por morte mudou muito e tem muita gente assustada, né? Porque o INSS estava analisando documentos e ainda não tinha uma regulamentação na Previdência sobre isso, mas foi regulamentado e está saindo aí as concessões da pensão por morte e como é que ficou esse valor. O pessoal está assustando. Bom, um ponto importante, tá? Se você pediu a pensão por morte antes da data da reforma, ela saiu só agora, o que vale é a data da entrada do pedido, tá? E se o falecimento também foi antes da reforma, consequentemente também, por mais que ela tenha saído ainda, vale a regra anterior. O que eu estou falando aqui são para os pedidos feitos depois do dia 3 de novembro de 2019 ou para as pessoas que também vieram a falecer depois
desta data, que é o que você vai ter que aprender para você ver como ficou bem mais prejudicial aí o valor de receber de benefício. Então, agora, diferentemente do que era anteriormente, o INSS vai analisar da seguinte forma: caso o segurado já receba uma aposentadoria, o falecido, a pessoa que faleceu, o dependente, que tem direito à pensão por morte, vai receber 50% desse valor da aposentadoria mais 10% por dependente. Então, por exemplo, se ele era um homem e ele faleceu e a esposa dele tem direito à pensão por morte agora, ela vai receber 60% do valor desse benefício. Se tiver mais dependentes, isso vai aumentando de forma sucessiva. Então vai chegar a 70%, 80%, 90% até o limite de 100%. Então, mais do que isso ninguém recebe. Esse é o primeiro ponto. Se ele já recebia uma aposentadoria, considera-se 50% mais 10% por dependente. A esposa ou o esposo é um dependente, 60% do valor desse benefício. Então veja que aí já deu uma queda grande de praticamente 40% em relação à situação anterior. Tá? E a outra situação só vai aumentando em questão de dependentes. Um outro ponto interessante que vale levar em consideração aqui são as cotas. As cotas, na regra anterior, o segurado, vamos imaginar que era 4 dependentes, então era 25 para cada um. Se o filho, vamos imaginar, deu 21 anos de contribuição, ele saía do recebimento, mas essa cota dele era separada para os outros 3. Agora não, agora é 60%, né, sendo 50% mais uma pessoa, e vai aumentar os outros 10% se tiver mais um dependente. Mas, se nesse caso hipotético o filho venha a não receber a pensão por morte aí, depois dos 21 anos de idade, por exemplo, essa cota que o filho recebia não passa para a mãe, não passa para a esposa, ela é cessada, ela é cortada e esse dependente aí vai voltar a receber aí 60%, tá? Então, ou seja, teve uma grande diferença aí, né, em questão de cotas também. E agora, a parte que mais assusta: e quando a pessoa não recebia uma aposentadoria, como que é calculado esse valor de benefício para a gente, consequentemente, aí, receber a pensão por morte, e aí que o negócio fica preto. Então, se a pessoa não recebia nenhuma aposentadoria, eles vão fazer o cálculo também da forma que ele recebesse uma aposentadoria por invalidez. Mas aí que é o grande perigo, porque a aposentadoria por invalidez hoje, ela é calculada levando-se em consideração 100% de todo o período contributivo. Já é uma primeira prejudicialidade aí, porque antigamente era 80% das maiores contribuições. Depois que eles pegarem 100% de todo o período contributivo, eles vão te pagar 60% dessa média e só vai aumentar 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Então, por exemplo, se a pessoa tivesse, o falecido, né, tivesse 22 anos de contribuição, a média apurada na sua pensão por morte vai dar aí 64%. Então, faz o cálculo da aposentadoria por invalidez, que é 100% de todo o período contributivo, e desse valor paga-se 60% e mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos. Depois que você já pegou essa média de 100% de todo o período contributivo, dividir aí por 60%, você vai ter um valor. Desse valor da média apurada já reduzida é que o segurado vai receber aí 60%, sendo 50% mais 10% por dependente. Então nós podemos dizer aqui que houve várias reduções. A primeira, porque leva em consideração todo o período contributivo e não 80% das maiores contribuições, fazendo o cálculo pela aposentadoria por invalidez. A segunda prejudicialidade é que não paga 100% dessa média contributiva, paga-se 60% da média contributiva. E a terceira prejudicialidade, que é por cota, que além de você pegar 100% do período contributivo, levando em consideração 60% dessa média, você vai receber 50% da média que já é reduzida e mais 10% por dependente. Então, prejudicou muito na hora de você fazer a análise da pensão por morte, na hora de calcular os valores aí do benefício, você tem que fazer esses cálculos certinho para verificar se ele está correto efetivamente ou se não está correto. Nada de entrar doido aí fazendo revisão achando que o valor está muito baixo,
porque foi trazida aí pela reforma da Previdência, tá bom? Então, vem com a gente que na terça-feira cedinho a gente tem mais novidades aí importantes para trazer para você ficar por dentro do direito previdenciário. Até lá, tchau!